Que bênção poder compartilhar com vocês a mensagem hoje. Mas que coisa boa ser sentado numa cadeira confortável, né? Aleluia. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas no meio dessa igreja, no meio das nossas vidas, amém? E quem participou dos 21 dias, diga eu. Amém. Irmãos, foi bênção demais. O Senhor respondeu com muitos milagres. O Senhor também respondeu com muita provisão, amém? E essas cadeiras, na verdade, são frutos de milagres, irmãos. E olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: Deus te usou, amém? Se você ainda não contribuiu, dá tempo, glória a Deus. Mas irmãos, foi poderoso demais. Quem teve sábado na festa das células, diga eu. Amém, irmão, assustei de verdade, glória a Deus. Irmão, foi essa empolgação, foi essa atmosfera, sabe, foi esse momento que o Senhor nos reservou. Nós passamos 2 anos sem nos juntar, sabe, coletivamente dessa forma. Nós não podíamos, a Covid estava aí, ainda está, mas o Senhor tem nos guardado debaixo das suas asas, nos protegido, e nós precisamos fazer esse momento. Irmãos, deu mais de 500 pessoas, irmãos. Nós separamos próximo de 500 lugares lá, e ficaram bastante pessoas em pé, ficaram bastante pessoas do lado de fora, não do lado de fora do prédio, porque as pessoas queriam ficar lanchando, glória a Deus, mas foi algo tremendo da parte do Senhor. Mas a atmosfera, irmão, de adoração, a atmosfera de cada área, irmão, foi sobrenatural. E nós cremos que no final desse ano nós vamos passar das 100 células. Você crê nisso? Amém ou não amém, irmão? Agora você vai olhar para o irmão e você vai dizer: o próximo líder é você. Amém. Deixa eu apontar para vocês dois. O próximo líder é vocês dois. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão, chegou o tempo de nós avançarmos, e eu creio que nós estamos no caminho certo, com as pessoas certas, no lugar certo, amém? E eu queria compartilhar uma palavra com você. Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Antes de nós iniciarmos a palavra de fato, mas eu queria que nós fizéssemos essa introdução. Não, mas rapidinho, irmão. É Oceans, tá? Bota oceanos aí, tá, irmão? Amém. Porque aí já desce um fogo aqui, glória a Deus, e ao fundo musical já me deixa meio pentecostal, aleluia. Mas vai comigo, irmãos, vamos lá. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem fala isso aqui é Paulo. E Paulo, quando ele fala ao livro de Gálatas, ele não está falando com os judeus. Paulo está falando com os gentios. Pastor, quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, eram pessoas de outras nações, eram pessoas de cidades próximas, que haviam conhecido a Jesus por intermédio da pregação de Paulo. Só que chega um momento que Paulo, ele começa a combater algumas formas de entendimento da palavra. Paulo diz o seguinte: tem um momento que Paulo chega e fala, ele compartilha da mensagem com os irmãos de Gálatas. Ele fala o seguinte: olha só, se algum outro compartilhar algum evangelho que não seja esse evangelho que eu vos falo, que eu vos prego, seja ele anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Irmãos, Paulo estava muito certo daquilo que ele estava pregando. Ele estava muito convicto daquilo que ele estava pregando. Mas só que chega um momento que tem uma interrogação nessa citação. Nessa interrogação ele diz o seguinte: o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? As obras da lei, irmão, é tudo aquilo que nós fazemos através do nosso braço, da nossa força, do nosso momento, sabe? Nós temos que fazer para buscar o merecimento. Mas só que quando nós entramos pela pregação da fé, envolve algo chamado crer. O crer, ele é diferente do acreditar. Quem está comigo, diga amém. O crer é diferente do acreditar. O acreditar, ele é algo parcial. Se eu falar para você uma verdade, você vai fazer dessa verdade algo que você acredite. Só que o detalhe, irmãos, é que esse acreditar, chega um momento que talvez você não tenha 100% de confiança naquilo. Por exemplo, se eu chegar para a irmã Gigi, vou refazer, irmã, amém? Se eu chegar e falar o seguinte: olha, supondo, está repreendido, mas nem falar assim, olha, amém? Fala, supondo que o irmãozinho do vidro, ele está precisando de dinheiro, e eu vou chegar para uma pessoa e falar o seguinte: olha, pode acreditar, o irmão do vidro, ele vai pagar você.
Só que chega um momento que quando você empresta o dinheiro, você fica com uma pergunta: será que ele vai me pagar? Sim ou não? Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. A glória a Deus. Volta aqui, irmãos. Aleluia. O que eu estava falando? Do vidro. O irmão do vidro. Não vou perguntar sim ou não, irmão. Perdão, vai. O irmão do vidro. Ou seja, o acreditar é algo parcial. Talvez não seja 100% verdade. Mas quando eu digo o seguinte: ei, você pode crer que se você emprestar, ele vai te pagar. O crer não gera dúvida. O crer é a certeza e a confirmação e a testificação. Então quando eu digo, volta irmão, calma aí, volta o texto lá. Quando eu digo pela fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Olha para o irmão que está só, irmão, nós vamos crer até o final. Aleluia. Nós não estamos vendo, mas nós vamos crer até o final. E quando nós andamos por essa pregação da fé, nós não estamos vendo com os olhos naturais, nós estamos vendo com os olhos espirituais. Ou seja, caminhando de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Aquele que fez, aquele que pode fazer, ele pode fazer infinitamente mais do que o que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Só que o detalhe, irmãos, aqui Paulo ele encaixa algo falando sobre graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele fez. Nós não merecemos, mas ele foi na cruz e morreu por nós. Nós não merecemos, mas ele fez isso tudo por amor a nós. E o detalhe, irmãos, é que isso vem por meio da fé. Lá no livro de João, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos... Texto muito famoso, mas quem é essa verdade? Irmãos, a Bíblia fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a... Então a verdade é Jesus. Então eu não posso acreditar, eu preciso crer. Porque se eu acreditar, eu posso dar brecha para que pessoas possam me dar possíveis verdades. Mas quando eu creio, só existe uma verdade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando dele. E depois ele fala algo interessante, que ele diz o seguinte: quem crê em mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá. Ou seja, crer. Ou seja, nós precisamos crer. Mas irmãos, em João capítulo 10, Romanos 10, 17 diz o seguinte. Romanos 10, 17: de sorte que a fé vem pelo, aleluia, e ouvir pela palavra de, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, tem um milagre na Bíblia, que Jesus chega para alguém que é surdo e gago, e esse alguém, os irmãos falam: Jesus, olha só, os irmãos começam a fazer barulho. E ele toca nos ouvidos, ele tira os irmãos de perto, leva até fora do arraial, fora da cidade, e ele chega para os irmãos, chega para o irmãozinho e fala o seguinte: Efatá. Efatá no aramaico significa abra-te, ouvidos abertos. Por quê, pastor? De sorte que a fé vem pelo e ouvir a palavra. E aí, irmãos, continuando, eu só estou introduzindo. Abre comigo em 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21, vai comigo, irmão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... E que pregação é essa, irmão? E que evangelho é esse? O evangelho da graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele foi na cruz e ele disse: tetelestai, está consumado, está pago. Mas irmãos, nós estudando, sabe, nós estávamos estudando essa semana, e nós queríamos compartilhar uma palavra da graça e do favor do Senhor com os irmãos.
E o Senhor falou poderosamente conosco sobre um assunto chamado cidade refúgio. Ele está no Antigo Testamento, ele está no livro de Números, capítulo de número 35, verso de número 22. Eu queria que você abrisse comigo, cidade refúgio. Olha só, Deus ele demonstra da graça dele, mesmo no Antigo Testamento. Algumas pessoas, elas têm a conotação, elas têm o entendimento do seguinte: quando nós falamos de graça, nós estamos falando de Novo Testamento. Quando nós falamos de lei, nós estamos falando de Antigo Testamento. Mas mesmo assim, no Antigo Testamento, Deus demonstrava da sua misericórdia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova. Os crentes, vamos embora, a cada... Aleluia. Mas irmãos, esse texto é lindo, irmãos. Esse texto é impressionante, porque você vai começar a perceber comigo o amor do Senhor. E aí você vai começar a ter algo no seu coração que talvez você vai dizer: eu não acredito, eu não creio que o Senhor fez isso. Mas eu vou te mostrar o amor do Senhor, a graça e o favor do Senhor. Olha só o que diz: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, verso 23, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, verso 24, então a congregação julgará entre aquele que feriu e um vingador do sangue segundo essas leis, verso 25, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. O homicida, aquele que tirou a vida de alguém. Aí você pode dizer: pastor, isso é injusto. Como que alguém pode se safar? Como que alguém pode se livrar, sabe, fazendo isso, causando isso? Sabe como? Irmãos, constantemente nós somos testados, sim ou não? Não vai dizer não. Constantemente nós somos testados. Irmãos, hoje mesmo, irmão, se tem alguma coisa que tira a minha paz, é um negócio chamado trânsito. Tem alguém aqui assim também? Só duas irmãs aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tira a minha paz esse negócio. Eu estava vindo para cá, eu estava aqui num bairro, chegando aqui perto já. Irmão, e o carro loucamente começou a buzinar atrás de mim. Loucamente, desesperadamente. E aí eu dei a seta, afastei para o lado, e começou a reclamar, eu acho que ele estava me xingando, irmão, de verdade, mas pelos gestos do braço. Aí eu baixei o vidro. Aí os irmãos, imagina, não xinguei não, tá, irmão? Cheguei para ele e falei assim: irmão, vai em paz. Ele continuou me xingando, e eu comecei a rir. Irmão, se fosse em outros dias, irmãos, aleluia. Mas eu estava tão em paz, irmão, que eu baixei, vai em paz, irmão, que Deus abençoe. A pessoa que estava atrás no carro dele começou a sorrir. Eu falei: eu acho que a irmã entendeu. Ele não, mas acho que a irmã entendeu. Começou a sorrir, eu vim sorrindo. Irmãos, todos os dias nós vamos ter testes. Todos os dias nós vamos ter algo que talvez possa tirar a nossa paz. Só que o detalhe, o Senhor falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O grande detalhe, irmãos, é que quando nós falamos de testes, nós somos testados, mas nós somos aprovados. Irmãos, nós precisamos declarar isso constantemente sobre as nossas vidas. Os testes virão, mas através do Senhor, através do sacrifício de Cristo na cruz, eu creio que a vitória é minha. Eu creio que a vitória está sobre as minhas mãos. Eu creio que eu sou um vencedor. Nós somos vencedores em nome de Jesus. Irmãos, nós não entramos numa batalha crendo que nós somos impossibilitados de vencer. Nós entramos numa batalha crendo que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Ou seja, eu já entro declarando: a vitória é minha pelo sangue de Jesus, porque o Jesus fez tudo. Ou seja, eu entro crendo, eu não entro acreditando, eu entro crendo até o final. Mas irmãos, volta para o texto. Pastor, o que o senhor quer falar? Irmãos, talvez para você pode dizer assim: eu não acho justo isso. Irmão, isso é graça, favor imerecido. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: você não merece, mas Jesus pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos ter essa vida livre. Amém? Aí continua o texto comigo, irmão, vai. Onde se tinha colhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o óleo santo. Verso 26. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha colhido, verso 27,
e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade e seu refúgio, o matará, e não será culpado do sangue. Irmãos, alguém já ouviu falar no código de Hammurabi? Diga eu. Tem uns 3 irmãos. O código de Hammurabi significa o seguinte: olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Só que o detalhe, irmãos, do texto é tão impressionante que é o seguinte: se ele matou e não foi de forma intencional, havia uma saída para ele. E a saída era ir para uma cidade chamada Cidade Refúgio. Em Israel existiam 6 cidades refúgio. Sabe, cada uma num canto específico, não era distante, cada uma bem selecionada, cada uma bem, sabe, distribuída. E essa cidade refúgio, mano, sabe, era impressionante, porque ela ficava num alto cume, num alto monte, com as portas abertas 24 horas por dia, não tinha como fechar, não poderia fechar. E nessa cidade só tinham duas características de pessoas que poderiam estar: os levitas e os sacerdotes. Porém, todos aqueles que cometeram esses delitos poderiam entrar. Pastor, qual que é o papel principal do levita? Naquela época, entoar louvores ao Senhor, a presença do Senhor. Mas qual que era o papel principal do sacerdote? Eu queria pedir aqui 2 homens aqui, rápido comigo, em nome de Jesus. André, Felipe, vem cá, mano, vem cá, em nome de Jesus. Vem, Marcos, rápido, bora, Marcos. Deixa eu usar, irmão, aleluia. Quase não sai da cadeira, amém. Fica aqui embaixo, irmão, fica aqui embaixo. Vem cá, fica aqui do meu lado. Deixa eu tentar traduzir para vocês rapidamente, bem rápido. O papel do sacerdote era fazer o seguinte: fazer uma ligação, fazer uma interferência, fazer uma conotação rápida entre Deus e o pecador. Ou seja, o sacerdote, ele tinha esse projeto, ele tinha essa missão: fazer uma ligação, fazer um intermédio entre Deus e o... Irmão, o que significa pecador? Inimigo de Deus. Eu quero declarar debaixo do sangue de Jesus: você não é inimigo de Deus, você é filho amado do Senhor, herdeiros das promessas do Senhor. Você é aquele que pode usufruir das bênçãos do Senhor. E o detalhe, irmãos, é o seguinte: quando ele faz isso, automaticamente ele está fazendo um elo que o próprio Jesus já declarou: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai senão por... Ok, solta a mão rapidinho do irmão. Glória a Deus, fica aqui, não sai não. Mas só que, irmãos, a própria Bíblia diz o seguinte: que o próprio Jesus, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ou seja, o próprio Jesus, quando ele veio, ele fez essa ligação entre o Pai e o pecador. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus, tá? E o pecador. Só que quando ele vai na cruz, ele diz: tetelestai, está consumado, está pago qualquer dívida. Ou seja, filhão, pecador não, agora você é filho amado do Senhor. Amém? Glória, você pode dar uma salva de palmas pela vida dos irmãos? Glória a Deus. Olha só que, irmãos, nós lemos um texto, e o texto diz o seguinte: que o cara que foi à cidade refúgio, ele poderia ficar lá o tempo necessário, mas tinha um limite de tempo que vinha do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote morresse, ele teria que voltar para a nação de onde ele era. Só que, irmãos, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote está vivo, e ele vive para toda eternidade, e ele vive para todo sempre. E o detalhe, irmãos, é que essa ligação, ela não pode ser mais quebrada, porque depois do sacrifício feito de Jesus na cruz, há um relacionamento direto entre o nosso Abba, comigo e com você. Hoje nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. Irmãos, e essa cidade ficava 24 horas aberta. Qual que é o melhor local da cidade operária? Diz aí para mim, vai comigo. Amém, glória a Deus. O Viva, vamos citar o Viva, amém, irmãos? Vamos só para a gente se localizar. O Viva
O Viva lá da Cidade Operária, sabe, num local alto, num local grande, gigantesco. E essa cidade, irmãos, estava aberto 24 horas. Qualquer pessoa que cometesse algo parecido, qualquer pessoa que fizesse algo desse tipo, poderia ir correndo até o Viva. E as portas estavam abertas, estarão abertas. Pastor, traz para a nova aliança. Irmãos, não se condene, porque mesmo você se condenando, Jesus está de braços abertos para dizer: pode vir mais perto, que eu estou te aguardando. Eu sei que você pode chegar para mim e falar assim: pastor, isso não é justo. Irmãos, eu ouvi um testemunho do pastor Luiz, eu falo sobre isso diversas vezes. Esse testemunho chocou comigo. Existia uma irmã, ele foi pregar no local onde era uma detenção feminina, uma prisão, um presídio feminino. E ele pregou, várias mulheres entregaram a vida a Jesus. Várias mulheres, sabe, fizeram um ato de entregar a vida ao Senhor Jesus. Mas teve uma mulher que estava chorando do começo ao final da ministração. Chorou do começo ao final. E ele percebeu essa mulher chorando. Só que ela não veio aceitar Jesus. Ele também não relutou com a mulher. Ele foi embora. Só que no caminho dele embora, ele foi correndo na direção dela. Os guardas o cercaram. E ela falou: não, eu só preciso falar com ele. E ela disse o seguinte: pastor, eu creio que não há mais salvação para mim. E o pastor chegou, olhou para ela e falou assim: como assim não há mais salvação para você? O que eu fiz foi muito errado. E ele perguntou: o que você fez? E ela chamou ele no canto e falou: pastor, eu matava crianças. E eu fazia. Você sabe o que ela fazia? Ela começava a fazer rituais de magia negra. E ela disse: pastor, não há mais salvação para a minha vida. E o pastor falou para ela: assim como Deus ama todos aqui, Deus também ama você. Forte, né, irmão? Forte, né? Mas uma mulher dessa, desprezível, olha só o que ela fez, olha só como é que ela, olha a vida dessa mulher. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós crermos. A graça é para quem não merece. Onde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você coloca diante do Senhor Jesus, sabe, você está dizendo: Senhor, hoje eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Hoje eu creio que o Senhor é o detentor da minha vida. Hoje eu creio que eu posso entrar na cidade de refúgio sem merecimento, porque não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que o Senhor fez. Irmãos, isso choca. Lógico que choca, sabe, isso bate, sabe, isso, meu Deus do céu. Mas irmãos, é algo que nós precisamos crer. Onde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não é pelo que eu faço, é o que Paulo falou lá em Gálatas. Oh, será que o teu testemunho é pelo que você faz, ou pelas obras da fé, ou por aquilo que a fé faz? Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Irmãos, constantemente, irmãos, diversas vezes, diversos momentos, diversas oportunidades, nós carregamos sobre nós condenações, nós carregamos sobre nós fardos, nós carregamos sobre nós pesos, e infelizmente, irmãos, infelizmente, isso ocasiona alguns problemas na alma. Sabe, quem aqui é do cursão, diga eu. Amém. Quem foi meu aluno, diga eu. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, tem uns 3 irmãos. Irmãos, quando nós falamos do cursão, nós falamos que na alma existem 3 funções: mente, vontade e emoção. E quando nós carregamos isso conosco, está repreendido. Ninguém carrega isso, aleluia. Ninguém carrega isso. Irmãos, a vontade do Senhor é de tratar com as nossas emoções. A vontade do Senhor é de tratar com aquilo, sabe, que tem nos prendido, de olharmos ao Senhor. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Quem é o meu alvo? Jesus. Irmãos, quando você vê Pedro andando sobre as águas, no momento que Pedro, sabe, ele olha para os ventos fortes, ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, porque os seus olhos não estão mais fitados no Senhor Jesus.
Irmãos, enquanto nós estamos olhando para o Senhor Jesus, irmãos, gigantes cairão, muralhas cairão. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, milagres acontecerão. E eu quero declarar sobre a sua vida que vai haver milagres do Senhor sobre você. Eu quero declarar sobre a sua vida que enquanto você estiver olhando para o Senhor, irmãos, grandes coisas acontecerão sobre a sua vida. Mas, irmão, permaneça com os olhos fitados no Senhor. Permaneça com os olhos no Senhor. Irmãos, distrações virão, sabe, momentos difíceis virão, mas nós estamos com os olhos no Senhor. E aí, irmãos, tem um versículo que eu gosto demais: crê, por isso, aleluia. Irmão, quando você crê, você não consegue ficar calado. Você começa a declarar a palavra do Senhor. Você começa a vivenciar aquilo que o Senhor tem direcionado a você. Eu declaro, eu falo, porque há um Senhor que habita em mim, que não permite com que eu fique paralisado. Ele permite eu olhar para Ele e dizer: caminha para perto de mim, chega mais perto de mim, se aproxima de mim. É justamente isso na cidade refúgio. Irmãos, ninguém podia chegar até eles, sabe, ninguém podia matá-los, eles eram merecedores de morte. Então até chegar lá, eles poderiam matar, mas após entrar na cidade não podia, não tinha como, porque eles estavam protegidos. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu Altíssimo e a minha habitação. Irmão, você está guardado debaixo das asas do Senhor, aleluia. Irmãos, você está guardado debaixo das asas do Senhor, irmãos, e é impressionante, irmãos, constantemente. Esses dias no Olho d'Água, teve um irmão que me chamou, falou: pastor, eu preciso muito conversar com o senhor, eu preciso muito conversar com o senhor, eu preciso muito. Eu falei: irmão, está precisando muito mesmo. Falei: mano, estou chegando aí. Beleza, parei o que eu tinha, irmão, e fui. Cheguei lá, irmão, ele começou a falar. E eu falei: irmão, aí, calma, pastor. Irmão, eu falei: calma, pastor. Eu falei: meu Deus, pastor. Eu falei: irmão, posso falar? Não, calma aí, pastor, não terminou. Eu falei: Jesus amado, irmão. E aí eu cheguei para ele: terminou? Ele: não, falta mais. Eu falei: misericórdia. Irmãos, e eu notei algo. Por que eu faço isso? Por que eu assim? Por que eu assado? Por que eu? E o Senhor falou comigo: quando o eu dele der uma baixada, eu começo a aparecer. E aí, irmão, eu não sei se era a resposta que ele esperava fosse essa, que eu fosse lá para dar essa resposta para ele, mas eu amo demais, ele recebeu. Eu cheguei para ele e falei: mano, cara, tu falou muito de eu, cara. A Bíblia diz o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você declarar isso e viver isso, sabe, não é o seu eu, é o que Cristo fez na sua vida. Não é o seu eu, é o que Cristo te abençoou. Não é o seu eu, é o que Cristo faz. A sua casa será restaurada, a sua empresa será restaurada, a sua família vai ser completamente mudada, transformada. Cristo faz tudo isso. Mas, irmão, você precisa crer de forma correta. É crer, não é acreditar. É confiar, sabe? É confiar pela fé que Ele pode fazer. Essas pessoas, elas tinham a certeza de que elas fossem até lá, elas estariam guardadas e protegidas, e nada aconteceria. Nada aconteceria. Aí, irmãos, Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, e ele fala, sabe, era essa cidade. Não mereciam estar lá, mas eles poderiam estar lá. Graça, favor merecido. Nós não merecemos, mas foi Cristo que pagou o preço na cruz. Então, irmãos, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Mas eu queria ir um pouco mais além. Eu queria que você abrisse comigo, aleluia, Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 6, verso 20. Vai comigo em nome de Jesus. Hebreus 6, 20.
onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo, aleluia, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Jesus, quando faz esse ato de reconciliar o que havia perdido entre pai e filho, e aí ele entra numa posição de sumo sacerdote. E aí o detalhe é, como eu compartilhei com você, o sumo sacerdote, quando ele morresse, a pessoa que entrou durante o período legislativo dele, durante o período que ele estava comandando a cidade, ela teria que sair. Só que o detalhe, irmãos, é que o nosso sumo sacerdote é eterno. Nós não precisamos sair do lugar de descanso, nós não precisamos sair da posição do Senhor, nós não precisamos sair debaixo das asas do Senhor. O Senhor nos coloca de fato nessa posição, o Senhor quer que nós vivamos nessa posição, o Senhor nos coloca nessa direção, para que nós compreendamos que nele nós somos supridos de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Pastor, o que você está precisando, irmão? Pastor, a provisão faltou. Ele abastece os teus celeiros. Pastor, a saúde, Ele é o médico dos médicos. Pastor, não sei, é um milagre. Ele é o próprio milagre. Ele acaba nos suprindo em absolutamente tudo. Mas irmãos, continua comigo, eu queria compartilhar com você. Quando nós falamos de cidade refúgio, quem aqui é líder de célula, diga eu. Aleluia. Mais forte, quem quer ser líder de célula, diga eu. Glória a Deus, melhorou, aleluia. Cadê Betão? Anota aí, Betão, anota, glória a Deus. Irmãos, a sua célula é uma cidade refúgio. Você pode ser uma cidade refúgio. Eu não sei se vai acontecer com os irmãos, mas existem pessoas que quando conversam com você dizem: eu senti paz quando eu conversei com você. Cara, eu me sinto bem quando eu converso com você. Algumas pessoas, quando nos ouvem também, nós falamos isso para elas: cara, como eu senti paz conversando contigo. E isso não é um dom nosso, isso não vem de nós, sabe, são o Senhor usando essas pessoas para nos acolher, para nos chegar mais próximo, sabe, para nos ter mais próximo. Irmãos, existem pessoas que fazem isso conosco, existem pessoas que nos atraem de forma assim misteriosas, que nós falamos misteriosas, mas a gente sabe que é o Espírito Santo, sabe, existem pessoas que abrem as suas portas, as portas das suas casas, você se sente bem na casa desses irmãos. Pastor, o que é isso? Essa presença, essa atmosfera do Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar algo para você. Uma vez eu fui numa casa, eu não queria ir embora dessa casa, irmão. Já aconteceu isso alguma vez com algum irmão aqui? Não, mano, não me deixa sozinho não, aleluia. Irmão, eu cheguei nessa casa, irmão, com a sala grande, sabe, irmão, eu sentei no chão. Larissa me olhou e falou assim: não me deixa passar vergonha, levanta desse chão, pelo amor de Deus. Irmão, eu cheguei pro dono da casa e falei: mano, eu estou me sentindo tão bem, eu posso sentar no chão? Eu falei, ele falou: pode, pastor. Eu sentei no chão. E a Larissa: levanta. Eu falei: deixa no chão, irmão, estou bem demais aqui. E ela chegou e falou assim: eu não te vejo fazendo isso na casa de ninguém. Eu falei: eu estou bem aqui. Irmão, eu estava bem demais, sabe, a presença do Espírito Santo, algo maravilhoso. Não queria sair de lá. Aí o pastor chegou e falou: bom, já são 11 horas, está na hora de ir embora. Eu falei: não está não, fica aqui. Vocês sabem, vocês conhecem o pastor Mauro, amém? Pastor Mauro, quanto melhor tá, melhor fica, vamos embora. Mas nesse dia foi ele, falou: vamos embora, tá na hora. Eu falei: não, tá bom demais aqui, pastor, deixa a gente aqui. Irmão, você já foi numa casa que é assim? Amém. Irmãos, eu declaro que a sua célula será desse jeito, sabe, que a sua célula será a atmosfera e presença do Senhor. Quando você abrir as portas, as pessoas não vão querer mais ir embora não, mas cuidado, não vai expulsar os irmãos, amém? Mas irmãos, impressionante. Eu creio, irmãos, que essa cidade refúgio era justamente o lugar onde essas pessoas encontravam paz, porque estavam condenadas, porque estavam justamente atacadas, porque estavam justamente, sabe, se saísse de lá seriam mortas, e elas seriam mortas de verdade, mas lá elas encontravam paz. Irmãos, eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor. Eu declaro sobre você a paz do Senhor. Irmãos, calma aí, irmão, já tirou até o texto daqui, volta o texto, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas vai comigo, não posso demorar, vai comigo em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Mas irmãos, existe um texto na Bíblia que mexe muito comigo. Lucas 23, 34.
Lucas capítulo 23, verso 34. Eu falei a você no começo que esses irmãos, eles iam para lá por eles terem cometido algum crime. E sabe, eles mataram alguém, mas não eles mataram por acidente. Eles não mataram porque queriam, sabe, não porque quiseram. Eles mataram, sabe, por algo que aconteceu. E aí acabou sendo condenado. Eles precisavam ir para a cidade de refúgio, senão iam morrer. Mas só que, irmãos, na Bíblia existe um texto que Jesus, ele vai sendo levado até os romanos para ser julgado. E aí os romanos falam o seguinte: vocês querem que nós libertemos Barrabás, ou esse que se diz o rei dos judeus? E os romanos disseram, os judeus disseram o seguinte: liberta Barrabás. Aí ele vai lá, lava a mão e diz o seguinte: eu não tenho nada com isso, foram eles que disseram. Mas só que o texto continua, e a Bíblia diz o seguinte: olha só o que Jesus fala. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, Jesus chega e fala o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, um crime sem intenção. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um crime sem intenção. E o texto continua: e repartindo as suas vestes lançaram sortes. Irmãos, éramos condenados, sabe, teríamos que ir, sim, estávamos destinados ao inferno. Mas Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Automaticamente o Senhor diz: eles podem, eles merecem, eles precisam estar na cidade refúgio. Passa o texto. Jesus vai na cruz. Ele chega na cruz, irmãos, abre os braços. Tetelestai, está consumado, está pago. Nós não merecíamos, irmãos. Você consegue compreender isso? Nós não merecíamos, mas Jesus foi na cruz, pagou o preço, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de liberdade. Aí você pode me dizer: pastor, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava ligando a um plano. Existe um plano de redenção, e a partir de hoje você não é mais condenado. A partir de hoje você é justificado pelo Senhor. A partir de hoje o Senhor falou: ei, você pode chegar à cidade de refúgio. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu pratiquei. Irmão, você entendeu? Você não merece, mas eu paguei o preço. Mas eu fui na cruz, para que justamente os que não merecem pudessem ter livre acesso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus te ama demais, irmão. Deixa eu contar um sonho que eu tive hoje para vocês. Eu tive um sonho que eu perdi alguém muito querido nesse sonho. De verdade, escute isso, irmão. Perdi alguém muito querido nesse sonho. E eu levantei aos prantos. Alguém aqui já acordou chorando, irmão? Irmão, o sonho foi muito louco. Pareceu 100% real. E eu acordei chorando. E eu falei: Senhor, que sonho é esse? E comecei a repreender: Senhor, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, eu repreendi tanto que chegou uma hora que eu dormi repreendendo. Sabe, irmão, está repreendido, Senhor, é alguém muito querido. E eu fiquei, cara, aquilo mexeu comigo pela manhã também. E eu cheguei para o Senhor orando e falei: Senhor, eu preciso de uma resposta. O que é esse sonho? Eu preciso compreender que sonho é esse. Será que o Senhor já está me preparando para algo? Será que o Senhor já está fazendo algo? Será que o Senhor já está, sabe? Não sei, Senhor, fala comigo. E eu pregando agora mais cedo, o Espírito Santo testifica. E o Espírito Santo falou no meu coração. Sou eu mostrando a minha graça. E eu lembrei no sono: a pessoa não morre, a pessoa passa por um problema difícil,
Só que depois eu vejo a pessoa em pé. Mas só que eu só vi a parte do sofrimento. Eu não vi a parte do milagre. Irmãos, agora de verdade, quantas vezes nós só não olhamos para o sofrimento? Mas logo após todo o sofrimento, eu quero declarar diante de Deus: vai haver milagre, vai haver provisão, vai haver algo do Senhor, vai haver projeto de Deus cumprido sobre a sua vida, vai haver milagre do Senhor. Mas irmãos, os nossos olhos, se olharem para os problemas, nós só vamos ver impossibilidades. Ou seja, o que Paulo falou? Irmãos, nós prosseguimos pela palavra de fé, e a palavra de fé não nos para, a palavra de fé nos impulsiona. Salmo 121, vai comigo em nome de Jesus, vai. Salmo 121, levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Vai, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125, continua comigo, vai irmão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Para sempre. Para sempre. E aí ele não está falando de momento parcial, ele está dizendo para sempre. Olha para o irmão que está só, diga para o irmão: é para sempre. Uma vez que o Senhor é para a vida toda, é a eternidade, é para sempre, irmão. É para sempre. Esse sumo sacerdote do texto de Números, Antigo Testamento, Antiga Aliança, era parcial, era momentâneo. Mas na Nova Aliança, esse sumo sacerdote é eterno e vive para todo sempre, e vive para toda eternidade, e vive para toda circunstância, e vive para toda oportunidade. O nosso rei vive e viverá. Irmãos, nós precisamos crer. Crer. Se eu acredito, eu dou oportunidade para várias verdades. Mas se eu creio, só existe uma verdade. Irmãos, queria chamar a equipe de louvor aqui em nome de Jesus. Mas irmãos, o texto ele vai continuando. Mas irmãos, algo me impressiona. Porque existem 6 cidades. E eu queria compartilhar com você o nome dessas 6 cidades. Porque são momentos das nossas vidas. Existe uma cidade que se chama Cádiz. Repete comigo, Cádiz. Aleluia. Essa cidade significa lugar santo, ou lugar do justo. Aí você pode dizer: esse não é o lugar para mim, pastor. Esse não é o lugar, irmão. Esse não é o lugar para mim. Presta atenção para cá, irmão. Foca aqui. Esse não é o lugar. Pastor, esse não é o lugar para mim. A palavra justo significa sem culpa, sem condenação. Esse é um lugar para mim. Esse é um lugar que eu posso estar. Esse é o lugar que o Senhor preparou para mim. Mas tem uma outra cidade que se chama Siquém. Essa Siquém significa costas ou ombros. A Bíblia diz que o Senhor ele leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, enfim. Mas a Bíblia também diz que o Senhor fala do fardo e fala do jugo, leve e suave. O Senhor está falando de colocar no ombro. E Ele diz: tira isso, porque o meu é leve e suave. Mas ela também fala do terceira. A terceira é Hebrom. A terceira cidade de Hebrom significa, aleluia, significa costas. Perdão, costas não, significa comunhão. Repete comigo, comunhão. Toca esse teclado aí, irmão, deixa Deus te usar.
Irmãos, comunhão, eu declaro sobre você que todos os dias da sua vida vai haver comunhão do Senhor com você, vai haver presença do Espírito Santo, vai haver a atmosfera do Senhor. Quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, a atmosfera de adoração. Quando você chegar na sua casa, a sua casa será mudada e transformada, a atmosfera será outra. Mas irmãos, tem uma outra que se chama Bezer. Bezer significa lugar de acolhimento para os fracos. A Bíblia diz: e quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque não tem nada a ver comigo, nada a ver com o Senhor, sabe, nada a ver com você, tem tudo a ver com o Senhor, tem tudo a ver com Ele, sabe, nós trazemos a responsabilidade a nós, mas é mais fácil dizer: Senhor, assume a responsabilidade, sabe, é muito fácil nós trazermos o controle das nossas vidas, mas é melhor ainda nós dizer: Senhor, pega o controle da minha vida, direciona a minha vida, direciona os meus caminhos, os meus passos. Mas tem uma outra cidade que se chama Ramote. Repete comigo, irmãos: Ramote. Mais alto, Ramote. Essa cidade se chama altura. O Senhor vai vir te buscar nas alturas. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: você é a igreja. O Senhor vai vir nos buscar, o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos levar para Ele. O Senhor está recolhendo a sua igreja. Mas existe a sexta cidade, que se chama Golã. Repete comigo: Golã. Essa cidade é para todos nós, um refúgio para os aflitos. Nos dias difíceis, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As minhas aflições eu coloco aos pés do Senhor, e eu descanso no Senhor. Eu declaro: o Senhor pode fazer, pode operar. Eu creio no milagre.